Bom dia, queridos irmãos. Nesta sexta-feira, dia 18 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Jesus viajava de cidade em cidade, de povoado em povoado, com os 12 e muitas outras mulheres. São Lucas é especial pelos quadros repentinos e maravilhosos que ele desenha no seu Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Dessa vez, São Lucas fotografa a comunidade de Jesus, um grupo de 20 ou mais andarilhos, metade dos quais eram mulheres, que seguiam Jesus como discípulos missionários pela Palestina inteira. Eis o seminário de Jesus, o seu noviciado. Inacreditável ao tempo de Jesus e ao nosso também. Tente pensar quanto custava seguir Jesus por aquelas estradas poeirentas, debaixo de um sol de rachar, sem casa, sem banheiro, sem camas, homens e mulheres, com todos os seus defeitos e limitações. Jesus tinha uma grande coragem e um claro objetivo: ensinar a comunhão e a missão. Meditemos e aprendamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus percorria as cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também várias mulheres, que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As escolhas de Jesus sempre nos ensinam muito. De forma silenciosa, para quem sabe ler e escutar, estas escolhas falam claramente. Por quanto breve seja esse trecho que hoje meditamos, ele relata os acontecimentos de 3 anos de vida pública de Jesus. Pense bem, fazer um passeio com Jesus talvez seja algo prazeroso, mas peregrinar todo dia sem parar, ficar no seguimento de Jesus todos os dias, todas as horas, quanto isso terá custado? Na peregrinação não há seguranças. Você pode apanhar chuva ou um sol de rachar. Você pode encontrar onde dormir à noite ou não ter uma pedra onde reclinar a cabeça. Você pode se sentir bem e pode estar com dor nas pernas, mas a carruagem continua a andar e não para. Custa aos homens caminhar sem parar. Imagine para as mulheres. Jesus sabia o que fazia, por isso que a palavra seguir Jesus é muito forte. Seguir Jesus, irmãos, não significa pensar em Jesus de vez em quando, mas caminhar atrás dele, todo dia, toda hora, sem parar. Seguir Jesus comporta deixar para trás a própria casa, as próprias coisas, a mãe, o pai, a família toda, deixar para trás as próprias atividades e caminhar sem um rumo definido, atrás de um mestre que nos desconcerta.
É uma escolha forte. Enquanto você segue Jesus, você não consegue fazer outras coisas. Você renuncia a programar a sua vida. Você está entregando seus projetos nas mãos de Jesus. É Ele que decide para onde ir e o que fazer. Isso significa obedecer. Enquanto você caminha, você não pode levar nas costas a sua casa inteira, igual aos caracóis. Você vive a santa pobreza por força. Não leveis 2 túnicas. Enquanto você caminha, teus olhos estão fitos em Jesus, que anda à frente. Isso é castidade, porque teus olhos e teu coração são somente para Jesus e basta. No seguimento de Jesus, não há tempo para ir atrás de outras coisas. Irmão, você entende como é importante se colocar a caminho? Se tornar discípulos itinerantes e seguidores do Mestre? Agora vamos parar um pouco e tentar imaginar o que sentiam e pensavam os apóstolos e estas mulheres discípulas, peregrinando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Sem dúvida, o espaço entre um centro e o outro era pelo menos de 10 a 20 quilômetros. Se coloque na cabeça e no coração desses homens e dessas mulheres. Sintam a fadiga, o suor, o cansaço que eles experimentavam todo dia. Você se lembra daquela vez que Jesus, vendo todo mundo cansado, disse: "Venham para cá, num lugar à parte e descansem." Mas quando chegaram, havia uma multidão muito maior do que aquela que tinham deixado e iniciaram a pregar. Não tinham tempo nem para comer, está escrito no Evangelho. Coloque-se na cabeça e no coração desses discípulos e reflita por um minuto. Agora vamos continuar com os olhos sobre esse grupo que, como falamos, devia ter umas 20 pessoas, 12 apóstolos e muitas mulheres, entre as quais Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana. Acreditamos que também Maria, a mãe de Jesus, estava com eles. Muitas, está escrito no Evangelho. Você percebe que era uma fraternidade de irmãos e irmãs que se amavam e viviam ao redor de Jesus. Era uma igreja ambulante. Como isso era corajoso! Já ter discípulos tão pobres, sem cultura, era uma coisa complicada. Mas ter mulheres no meio do grupo, isso era inacreditável e para muitos escandaloso. Jesus não se preocupa e caminha, junto com eles, pela Palestina inteira. Agora tente caminhar você também com esta primeira comunidade de homens e mulheres por um dia. Como terá sido o relacionamento entre eles? Refletimos um pouco.
Enfim, irmãos, se pergunte: por que Jesus quis assim? Por que constituiu seu seminário, sua casa de formação, desse jeito? Por que Jesus quis homens e mulheres juntos? O que Jesus tinha no coração e na mente? Vamos refletir. Enfim, irmãos, vamos escutar de novo o trecho de hoje e abrir o coração e a nossa mente ao que o Espírito irá nos sugerir como propósito para este dia. Paz e alegria a todos. Juntos a Jesus, anunciemos o seu amor durante esse dia. Paz e alegria a todos. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também várias mulheres, que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens.